Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Código de Vida aqui na sua televisão de Cabo Verde e sempre com figuras com história. A figura de hoje é um homem da comunicação social cabo-verdiana, mas também uma figura do desporto. Luís Cardoso da Silva, comentarista desportivo e que tem dado ao longo de 4 décadas a sua contribuição para o desporto e também para a rádio e televisão cabo-verdiana. Luís Cardoso da Silva é um dos mais antigos comentaristas desportivo da RCV e do panorama da comunicação social em Cabo Verde. Ao longo de 40 anos, a fazer comentários desportivos, foi conciliando a sua profissão de bancário com a função de comentarista e esteve sempre em grandes momentos do desporto cabo-verdiano, como campeonatos nacionais de várias modalidades, torneios interilhas de futebol, conquista do torneio de basquete da Zona 2 em 1997, o apuramento para o Afrobasket em 2013, entre outros eventos. Cardoso da Silva reconhece que a ajuda de colegas da rádio foi importante para que ele construísse esse percurso de 4 décadas nesta que é uma das suas grandes paixões. Vamos, meu caro Nelson, vamos trabalhar um bocadinho. O nosso primeiro contacto vai até ao estádio Ader Sena. Hilton Costa, boa tarde. A paixão pelo desporto ele encontrou em casa. Seu pai, Jerónimo Cardoso da Silva, foi um dos fundadores da Académica do Mindelo. Cardoso da Silva continua a colaborar com a Rádio de Cabo Verde nas tardes desportivas e não só. Nós estamos na parte final da nossa tarde desportiva. Houve boa música, houve bom desporto, houve muitos golos. Venceram as equipas que a priori foram as melhores e nós já estamos no fim. Um grande abraço. Eu estive aqui acompanhado por Nelson Neves, Cardoso da Silva na coordenação. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Fora das antenas, tem sido um dinamizador de atividades desportivas, como torneios de handball, basquete, vôlei, futebol juvenil, competições de atletismo, palestras, formações, galas, entre outros. Orgulhoso do trabalho que tem desenvolvido, acredita que, com a experiência acumulada, pode ser um bom conselheiro para os mais jovens que queiram seguir o mesmo ramo, como escreveu o seu amigo e colega da rádio, Marcos Fonseca, numa crónica evidenciando o percurso e as marcas do comentarista Cardoso da Silva. O seu primeiro comentário foi no dia 3 de maio de 1983. Curiosamente, 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E foi no estádio da Várzea com Atilano Fonseca, no jogo entre Travadores e Botafogo para o Campeonato Nacional de Futebol. Atualmente, é presidente da Comissão de Ética e Integração no Desporto do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. É cofundador do portal de desporto Sports Media, apresentador e moderador de vários eventos.
Eu sou um obcecado por gravatas. Eu faço coleção. Eu tenho aqui algumas. Tenho aqui algumas gravatas, algumas. Depois eu tenho ainda aqui mais. Uma coleção enorme de gravatas. Quantas são ao todo? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Tenho mais de 500 gravatas, de certeza absoluta. Eu gosto de gravatas. Sou obcecado. Eu tenho umas bonitas, outras nem por isso. Eu tenho aqui mais. Podem entrar à vontade para verem a minha coleção. Podem entrar à vontade. Eu tenho aqui esta coleção impressionante de gravatas. Eu tenho aqui outras. Estão aqui mais. Estão aqui mais. Tenho... São centenas de gravatas. Eu tenho aqui mais. Quando é que começou com esta? Há muitos anos. Há muitos anos. Eu tenho aqui todas. Todas. Que loucura. É um maluquinho qualquer. São essas gravatas e eu tenho aqui mais. Eu tenho aqui mais. Podem entrar à vontade. Eu tenho aqui mais gravatas que vocês podem ver. Tem uma quantidade enorme de gravatas que eu tenho. A primeira, consegues-nos indicar? Não. Já não sabe? Já não me lembro. Já não me lembro qual é a primeira gravata que eu tenho aqui. São umas grandes quantidades. Só posso dizer que quando a gente vinha da praia para São Vicente, um dos grandes problemas que a minha mulher teve foi por causa de trazer essas gravatas. Eu adoro gravatas e eu sou obcecado. E eu vou ter mais, de certeza. Nunca pensou em expô-las? Nunca. Não, já pensei. Há muitas pessoas que já me disseram que até inclusivamente eu devia fazer uma exposição, mas isto ainda não pensei. E eu vou ter... Eu tenho que chegar a 1000 gravatas. Não sei como, mas eu tenho que chegar a 1000 gravatas. Neste caso tem que contá-las para saber. Sim. Mas mais de 500 gravatas eu tenho de certeza absoluta. E é bom. Eu gosto. A melhor prenda que me podem dar são gravatas. Quando eu fiz 50 anos deram 28 gravatas de prenda. E de certeza que tem repetidas. Como é que faz? Não tenho. Por acaso não tenho. Ainda Não tenho. E já ofereci algumas, mas só ofereço aquelas que não são oferecidas. 80 ou 90% dessas gravatas são todas oferecidas pelos meus amigos. Sabem que eu faço coleção. Pronto, eu sou de gravatas. Há pessoas que fazem de moedas, fazem de selos, fazem de whiskies. Mas pronto, eu faço de gravata. Cada um é como cada qual. E assim estivemos aqui com traços biográficos do convidado de hoje aqui no Código de Vida, conhecido carinhosamente por Cardoso da Silva. Cardoso da Silva, muito obrigado por estar aqui conosco no Código de Vida, depois de várias tentativas, mas também vários compromissos. É sim um homem da rádio, um homem da televisão e que tem várias responsabilidades. Cardoso da Silva, com 40 anos de comunicação social em Cabo Verde. Mas vamos por partes. Como é que surgiu esta grande paixão pelo mundo da rádio? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu comecei a fazer alguns comentários em Portugal com o meu amigo Fernando Correia. E depois eu vim para Cabo Verde. Fui para a praia. Quando cheguei na praia, num belo dia, 3 de maio de 1983, eu fui ver o jogo entre Travadores e Botafogo, campeonato nacional. E eu cheguei lá, por acaso já não está no mundo dos vivos, o meu amigo Cauca, disse ao Atilano: tens aqui um grande comentarista. Eu fiz o jogo, acabei o jogo, como tu sabes, a gente na altura utilizava o Nagra, que tinha aí à volta de 12 quilos. Eu e o Manel Silva subimos aquela rampa de São Januário, fomos até a rádio, e o António Pedro, também que não está no mundo dos vivos, estava lá na porta e chamou-me e disse-me: a partir de hoje tu vais colaborar connosco porque nós precisamos de alguém no desporto. E eu fiz
os comentários, juntamente com o Atilano Fonseca. O Atilano gostou, não havia relato na altura, não havia relator. Eu fiz com ele e foi ele que me lançou, isto tenho que dizer a verdade, e depois tive aquele empurrão dos meus amigos para tentar fazer o jogo. Como eu fiz, passei no exame e estou aqui há 40 anos. Há 40 anos, a atividade radiofónica era totalmente diferente. Referiste a um equipamento que se utilizava nessa altura, um Nagra, 12 quilos e muito mais por vezes, né? Bons tempos também da rádio, uma fase de experiência, no teu caso, quando começas a dar os primeiros passos. Não, foi bom. E nós tínhamos uma equipa boa, começava nos técnicos, e o técnico que eu tinha na altura no estádio era o Manuel Silva, e estava nos estúdios o Tony Silva também, que infelizmente já não está no mundo dos vivos. E depois, quando eu fiz os jogos, os 3, 4 jornadas do Campeonato Regional de Santiago, eu lembro-me bem que eu recebi uma chamada telefónica do nosso Jorge Guimarães Santos, o Gita. E o Gita ligou-me dizendo que ele tinha o Desporto em Movimento e que eu ia colaborar com ele. E ele disse-me uma coisa que me marcou muito. Ele disse, na rede já temos o Fonseca Soares, já temos o Santos Nascimento, agora ficas Cardoso da Silva, e ele batizou-me como Cardoso da Silva e ficou até agora. E assim ficou até agora. Eu penso que deve ser até a morte. Muito bem. Diga-me o seguinte, em relação ao trabalho feito neste percurso de 40 anos, vendo toda a convivência com o pessoal da rádio, valeu a pena toda a experiência vivida até hoje? Obviamente. Uma escola, né? A rádio, costumas dizer que é uma escola. Independentemente de uma escola, eu tenho bons amigos na rádio. Isto é que é importante. E eu vou-te dizer uma coisa que tu, de certeza absoluta, não deves estar a lembrar. E na altura tu estavas na praia, quando eu fiz 30 anos da rádio, e nós fomos jantar com o Marco Oliveira, que era o presidente do Conselho de Administração. E o meu amigo Marco dizia que não era fácil uma pessoa que não era profissional de uma instituição passar 30 anos como colaborador. Agora já são 40, são mais 10 anos. E naturalmente aquilo me marcou muito e ficou comigo. E eu tenho bons amigos na rádio e independentemente de não ter sido vida fácil, porque eu não tive pessoas que fizeram de tudo para que eu não continuasse lá. Eu lembro-me que foram dizer o Américo Nascimento que eu não tinha tempo de fazer comentários do jogo, e tu sabes da história toda. Ao Marco que eu não queria continuar na rádio, mas isto são pormenores. Porque as coisas acontecem no campo profissional, nós temos de ter capacidade de ultrapassar. E depois eu tenho muito mais amigos na rádio do que aqueles que não eram. E hoje eu não entro numa cabine com um relator, eu não entro por nada deste mundo, porque eu tive percalços durante todo este processo. Mas também tive bons relatores comigo, relatei com toda a gente e nunca fiz diferença a ninguém. Aliás, eu trabalho agora em São Vicente com o Wilton, que é um jovem que me adora como pessoa, não como comentarista, como pessoa, a forma como eu falo com ele, aquilo que eu tento lhe transmitir. Isto para mim é que é importante, é fazer rádio. E eu gosto. Essencialmente é que eu gosto. E eu continuo com as mesmas faculdades que eu tinha há 40 anos atrás. Porque eu não posso ter ilusões. Eu posso dizer o seguinte, o meu ciclo está no fim. Agora, quando? Não sei. Porque enquanto eu conseguir ir para o estádio, enquanto eu conseguir viver com a mesma emoção, todos os jogos, ainda no último jogo, Derby Milense, era um jogo decisivo, eu vivi aquilo como se fosse a primeira vez que eu estava a fazer rádio. E enquanto eu estiver com esta vontade, com este querer, com esta paixão, vocês têm que maturar, desde que a rádio me aceita. Se a rádio, porque eu continuo a defender, a rádio não precisa de mim, eu preciso da rádio. Atenção, porque existem pessoas que fazem aquilo que eu faço. Mas eu gostaria, e eu digo a toda a gente, não vou ser substituído por ninguém, que eu nunca substituí ninguém, porque cada um é como cada qual, cada um tem a sua maneira de pensar. Agora, eu gostaria que todas as pessoas que eventualmente aparecessem atrás de mim, que viessem com a mesma paixão, com o mesmo amor e com a mesma vontade de trabalhar em prol da rádio. Isto é que eu peço. Não peço que as pessoas sejam igual a mim, que gostam de mim ou que não gostam. Porque eu tenho uma teoria que é boa. As pessoas que gostam de mim a fazer rádio, eu faço de tudo para não defraudá-las. Mas as pessoas que não gostam, nem estou interessada
nem estou interessado, nem estou preocupado em fazer tudo para gostarem de mim. Porque são tanta gente que gosta e há outros que não gostam. Mas isso é próprio da vida. Certamente aqueles que gostam são muito mais, não é? É verdade. Eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Mas há pessoas que me marcaram durante todo este projeto. Porque, por exemplo, no Fogo eu tinha um Fura que tinha uma paixão louca por mim. Eu ia fazer os comentários e ele ia até o hotel ter comigo. Eu tenho aqui em São Vicente uma pessoa que é invisual, que é o Naná. O Naná é a única pessoa que eu troco mensagens com ele durante o jogo. Porque eu estou tão concentrado. Às vezes, quando os meus filhos mandam qualquer mensagem, quando o jogo acabar, eu falo contigo. E isto é diferente. Porque ele é invisual, é um músico que eu adoro, eu gosto de estar com o Naná, e ele manda-me mensagem e eu respondo. Naquela de ser um fã meu, e há outras pessoas que gostam, outras não gostam, mas isto de gostar ou não, isso é relativo. E acontece, não é? Em todas as profissões. Eu conheci o Cardoso da Silva já tem 4 anos, desde o início do concurso que a RCV lançou à procura de relatores, foi o meu primeiro contacto com ele, porque ele fazia parte do júri naquela altura. Foi aí que tive o primeiro contacto, depois tive a felicidade de ser o escolhido para fazer relatos no Adério de Sena, e aí pronto, já foi a nossa interação e foi mais frequente. No início, aliás, antes de eu conhecer o Cardoso pessoalmente, eu já vi ele na rádio das tardes esportivas, uma pessoa que eu acompanho desde há muito na rádio, e agora tive a felicidade de o conhecer pessoalmente e trabalhar com ele. Ela é uma pessoa que me ajudou muito na fase de integração como relator, porque no início não foi fácil, eu tinha algumas coisas que era preciso melhorar, tinha aquele nervosismo do início, e foi graças a ele que eu consegui aprimorar aqueles aspectos, porque para além dele estar na função de comentador, quando estava na altura e agora também continua a fazer, na altura ele era o principal ouvinte, posso assim dizer, que eu tinha como relator, porque ele ouvia aquilo que eu, os meus relatos, e ele sempre me dizia: esteja à vontade, faça assim, faça assado, é melhor ir para este caminho, é melhor abordar neste aspecto, neste sentido, porque eu estou aqui como ouvinte, eu sei que quem está em casa também vai sentir melhor se abordar o jogo neste sentido ou desta forma. E foi assim que eu fui me libertando, porque ele me deu muita ajuda na fase inicial do meu percurso como relator. Ele sempre mostrou disponível, sempre me dizia: esteja à vontade, se precisar de alguma coisa é só contactar, porque estou aqui para te ajudar, não estou aqui para tirar lugar, porque eu faço de comentador e você é relator, por isso esteja à vontade, porque cada um faz o seu. E pronto, foi uma peça fundamental no início da minha carreira como relator. É uma pessoa com muita experiência de rádio, muita experiência de futebol, conhece muito do futebol e do desporto em geral. Ela sempre me indicou o caminho certo, o caminho que eu devia, o melhor caminho, posso assim dizer, para a minha integração como relator. E como pessoa, é uma pessoa extraordinária. Ele é uma pessoa frontal, se tem alguma coisa a dizer, olha, não é de rodeios, diz: eu acho que aqui é assim, se não é, também não é, pronto. É uma pessoa, neste aspecto, é uma pessoa fantástica. Como companheiro das tardes esportivas, falamos muito nas horas, quando a bola não está a rolar, fala-me dos seus projetos. Enfim, é uma pessoa bastante aberta. Se tem alguma coisa que está a incomodar também, às vezes abafa comigo. E se tem algum projeto também que ele está dando, algum mural que tem com o astral em cima, também partilha comigo. Por isso é uma pessoa, é uma excelente pessoa, o Cardoso, e agradeço a vida pelo privilégio que me dá de partilhar e de estar com ele nas tardes esportivas, porque estou sempre aprendendo com ele. Cardoso da Silva é o convidado de hoje aqui no Código da Vida da televisão de Cabo Verde. A paixão pela rádio, mas também a paixão pela televisão, porque fizeste e fazes comentários na televisão. Vai chegar a altura
esta época, né? Final da época, é o campeonato nacional, é evidente que existe aquele ciúmes entre a rádio e a televisão. Mas para mim o que é importante é fazer esta comunicação. Porque se as pessoas analisarem, desde que eu vim para São Vicente, eu poupei a RTC algum dinheiro, que é o termo correto, porque as pessoas já não vêm de outras ilhas para vir fazer aqui. Porque, para teres uma ideia, há 4 anos, mais ou menos, com a interrupção por causa da Covid, que eu e o Wilton relatamos todos os jogos regionais. Eu e o Wilton Costa. Mas, neste momento, ele lembrou-me um pormenor no domingo que ele nunca relatou comigo um jogo do Campeonato Nacional. E é verdade. Porque todas as vezes que chega a altura do Campeonato Nacional e que já estamos no Campeonato Nacional, eu sou solicitado para a televisão. Eu fico satisfeito porque eu dou a minha colaboração. Eles é que me convidam para vir para a televisão para fazer um jogo, é porque tenho algum valor e eu fico satisfeito porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Agora, se me perguntares entre rádio e televisão, tu sabes mais do que eu. A minha grande paixão é fazer rádio. Mas como gostam ou acham que eu mereço estar na televisão, vou com muito gosto e com muito prazer. Porque as responsabilidades na televisão são diferentes da rádio. São outras. Imagem, eu tenho que fazer uns comentários. Eu fico um bocadinho atrapalhado momentaneamente, porque lá não sou comentarista, sou narrador, e quando é assim complica-me um bocadinho. E às vezes, quando eu tenho o comentarista ao meu lado, às vezes eu meto o pé na área dele. E quem está em casa a acompanhar, às vezes não entende, não é? Mas o meu problema é esse. É que durante os primeiros jogos, como eu estou muito habituado a fazer os comentários, eu tento meter na parte dos comentários. Até muitas das vezes eu já tenho tido a humildade de pedir desculpas ao meu comentarista. Já fiz isso várias vezes, mas não é intencional. É porque estou tão habituado a comentar jogos na rádio que, naturalmente, que quando chego na televisão, nos primeiros jogos tenho alguns problemas. Mas pronto, depois passa e eu faço tranquilamente. Conta-nos como é que foi o primeiro comentário num jogo de futebol. Foi no estádio da Várzea, não é? Foi no estádio da Várzea, foi no dia 3 de maio de 1980. Travadores e Botafogo no Campeonato Nacional. E havia um mudo que era o guarda-redes. Ele era um mudo, ele era guarda-redes. E eu lembro uma vez que eu fui para o Fogo, ele viu-me em São Filipe. Tivemos quase 2 horas, ele a gesticular, eu a conversar e ele a gesticular. E foi extraordinário porque foi aí que abri-me as portas e a partir daí é que eu tornei comentarista da rádio. À flor da pele? Não. Antes pelo contrário. Eu estava tão à vontade que as pessoas aí é que me definiram que eu devia ficar a colaborar com a rádio. E aí eu não posso esquecer, nunca, o António Pedro, que fez de tudo. Depois chegou uma altura, quando nós começamos a criar o núcleo desportivo, começou com quando o Fonseca Soares foi para a rádio, ele começou a desenhar o núcleo de desporto e pronto, hoje temos um núcleo de desporto que vem de várias décadas e, naturalmente, nós temos que dizer a verdade. É a melhor rádio que nós temos em Cabo Verde e é a número 1. E não há mais nada a criticar ou a apontar ou a dizer que eu estou a puxar a brasa para a minha sardinha. A Rádio de Cabo Verde, e agora melhor que nunca, porque nós temos todos os estúdios equipados bem, entramos na hora, 3 relatores a gritar em golos e tudo isto, no meu tempo, isto não existia. Isto eu fico altamente satisfeito de ver que a rádio está a crescer, a rádio está com outra dinâmica, as responsabilidades são outras. Tu sabes bem perfeitamente, já tiveste várias vezes cargos de chefia, já trabalhei contigo milhentas vezes, digamos assim, e tu sabes que eu, naquela parte de ser colaborador, eu tenho feito tudo para dignificar a rádio. Isto para mim que é importante, o resto passa-me ao lado. Cardoso da Silva é carinhosamente conhecido por Lulu no seio dos amigos, que é um verdadeiro homem do desporto em toda a seção da palavra. Conheci-o nos anos 80, no estádio da Várzea, numa altura em que eu ia começar a relatar um jogo de futebol. E na altura ainda não havia cabines de imprensa, fazíamos os relatos
na tribuna, ao relento. Quando ia começar, verifiquei que o comentarista não tinha aparecido. Fiquei um pouco aflito e disse isso ao malogrado amigo Cauca, que também é amigo do Lulu. Disse-lhe que estava a precisar de um comentarista para me acompanhar no relato. Ele disse, olha, está aí o Lulu e ele é desportista, pode chamá-lo. Confiei no Cauca, chamei o Lulu, já sabia que ele tinha sido jogador da Académica do Mindelo e eu disse para mim, bom, ele entende disso, portanto percebe de futebol e vai me ajudar. Fiz o relato, ele me acompanhou. Aquilo foi um trabalho avaliado por todos como sendo positivo e a partir daí eu e o Lulu começamos a formar duplas durante alguns anos. E eu como relator principal, ele como comentarista. Fizemos juntos várias narrações desportivas até a altura que eu deixei de relatar, que também foi nos anos 80. A partir daquele momento, estabeleceu-se entre nós um laço de amizade que perdura até hoje e esse laço de amizade estendeu-se também às nossas atividades profissionais. E, enfim, as amizades pessoais contribuem também para um bom relacionamento profissional e institucional. Cardoso da Silva foi bancário, trabalhou no Banco de Cabo Verde durante vários anos, mas para além da atividade profissional, a rádio, portanto, como grande paixão. Como é que foi conciliar as duas atividades? Em primeiro lugar, por causa dos meus diretos. Eles gostavam de desporto, maior parte. E como sabiam que eu gostava e que eu gostaria de estar no estádio, eu posso lembrar um pormenor aqui que é importante, e eu vou dizer o nome da pessoa, que independentemente de vários diretores que eu tive na minha vida no banco, há uma pessoa que eu tenho uma grande estima, uma grande admiração, que é a doutora Encarnação Alves, que na altura nós é que fazíamos o trabalho de FMI e Banco Mundial quando vinham cá. Aquelas sessões eram elaboradas todas pelo Banco de Cabo Verde. Nós é que estávamos à frente e quando tínhamos que trabalhar sábados e domingos, à noite, às 9, às 10. E a doutora Encarnação me dizia sempre, tu vais para o estádio às 2 horas, mas quando o jogo acabar tu tens que vir para o banco. Eu ia para casa, tomava o meu duche e ia para o banco e pronto. E por isso eu não tenho rigorosamente nada a dizer dos meus diretores. Sempre me apoiaram, porque sabiam que eu gostava de fazer aquilo. Estava a prestar um serviço público também, né? Através da rádio. Primeiro é um serviço público. O compromisso depois, era outro, o compromisso o contrato é com o Banco de Cabo Verde, mas... Nunca na minha vida pensei em deixar o banco. Nunca. Eles sabiam que eu gostava do banco, eu gostava de fazer rádio. E, naturalmente, eu era o comentarista, entre aspas, oficial da rádio. Mas eu nunca pensei, por várias razões. Não é isso que eu queria saber, se pensou em ter um vínculo com a RTC, com a rádio nessa altura? Nunca. Houve uma altura que o Carlos Gonçalves, que é uma pessoa também que eu tenho muita estima, porque era um homem da rádio, tentou aproximar-se de mim para ver se eu ia para a rádio, mas não dava. Mas talvez trabalhar num banco é diferente, mais dinheiro, não é? Não ia brincar. O primeiro lugar não é por dinheiro. Sim, eu estou. O primeiro lugar, eu tinha outras regalias que eu não tinha na rádio. Por exemplo, eu tinha o juro mais baixo de casa, de habitação. Eu tinha subsídio de férias, tinha subsídio de Natal. E, naturalmente, nada me iria alterar. Mas o que eu fiz... Ainda nos dias de hoje isto não existe, né? Sim, também é verdade. Mas, Orlando, o que me deixa mais satisfeito é que durante 33 anos que eu estive como bancário, agora estou aposentado naturalmente, aquilo era juntinho, porque eu cheguei na praia a 26 de abril de 1983, entrei no banco no dia 27 e uma semana depois, no dia 3, é que eu fiz o primeiro comentário. E por isso fiquei ligado à rádio e ao banco durante os 33 anos. Agora já não, porque eu já não sou ativo. Sou bancário, mas aposentado. Mas, de qualquer maneira,
eu fiz aquilo que eu queria das duas partes, quer parte do banco, quer parte da rádio. Cardoso Silva, convém também realçar que o desporto está em casa praticamente, né? Através do pai. Tem também o irmão que é um homem do desporto. É uma influência. Sim, mas isto vem do meu avô. Sim, sim. O meu avô era um adepto data. ferrenho do derby. A minha mãe gosta do Porto e do derby que nunca mais acaba. A minha mãe, há dias que o Porto venceu o Benfica, ela estava eufórica, ela vive. E depois o meu pai é fundador da Académica, o meu pai é fundador do Amarante. Depois o meu irmão é depois de mim, não é? Porque o meu irmão foi o meu mascote. Atenção, na Académica. Depois eu fui para a Académica, joguei na Académica, tinha FIBA. Comecei na FIBA. A FIBA é que é a minha imagem de marca. Comecei, sou um dos fundadores da FIBA e lá jogava. Depois, como eu jogava bem na altura, eu era convidado para jogar em todos os jogos. E na altura, tu sabes que em todas as casas havia um cinto de 3 pernas e de 5 pernas, conforme o comportamento da pessoa. E a minha casa, por acaso, era de 5. E porquê? Porque eu gostava de jogar futebol. E chamavam-me na rua, a gente morava na Rua de Coco. E estava perto mesmo de trás do hospital. E a minha mãe irritava comigo, porque eu ia jogar lá. E depois o que é que eu fazia? Eu limpava os pés com cuspe. E ela me achava que eu era porco, porque eu levava 2 vezes. Mas foi uma educação. Muitas crianças nessa época faziam isso. Uhum. E depois, quando eu ia jogar atrás do hospital, e os pais não queriam, porque diziam que deitavam aqueles adesivos das feridas e não sei quantos e tal, mas aí é que dava gozo jogar, porque todas as pessoas passavam lá. E eu jogava lá muito. Eu jogava para a equipa da Rua de Coca, eu jogava da Rua João Carlos, depois já fui para a FIBA, a partir daí, depois vim para a Académica, joguei na Académica, joguei no Milense, joguei no Derby, mas pronto, tudo isto fez parte do meu passado. Sou. Assumido. Não sou fanático, mas sou assumido. Sim. Eu sou assumido como sportinguista. O homem da Académica muda assim para... Não, sou da Académica de São Vicente. É sagrado, não é? Da Académica do Mindelo, toda a gente sabe que eu sou. E nunca, que é uma coisa boa, nunca tive problemas em comentar um jogo da Académica. Nunca. Se a Académica quer me ajudar, que jogue lá dentro do campo, que faça um bom jogo para que eu possa falar bem da Académica. Se a Académica perde, e eu sou campeão regional de São Vicente, não na Académica, fui no Mindense, por exemplo. É isto. Eu fui o vencedor da primeira taça de Cabo Verde, entre Mindense e Morabeza da Brava. Mindense ganhou 1-0. Nunca houve algum episódio de um adepto que não gostou de um comentário do Cardoso Silva? Muitos casos, não é? Algum caso assim? Muitos. Não, eu já saí do estádio juntamente com o Fernando Carrilho, nós saímos do estádio debaixo de um grande tiroteio. Eu e o Fernando Carrilho. E, no entanto, eu nunca virei as costas, nunca senti medo, nunca me preocupei. Aliás, os meus amigos dizem, como é que tu estás tão calmo, tão sereno, se tu vais por um jogo decisivo? Aliás, eu digo, o Hilton é testemunha disso. Eu digo, Hilton, não me preocupes, deixa comigo os lances mais complicados, deixa comigo. E eu, o que é que eu faço? Não vou lá para prejudicar ninguém, que é importante, nunca fui lá. Porque no dia que eu saí de casa, intencionalmente, para ir prejudicar uma pessoa, não vou. Agora, há árvores que não concordam, deixaram de falar comigo, depois passaram a falar comigo. Há treinadores que hoje nós somos de relações cortadas porque não concordaram com os meus comentários. Há treinadores que, quando eu os elogio, ficam à espreita para me cumprimentar. Há árbitros que vão falar comigo que eu não tenho razão, e para eles é penalti, eu não sei o que. Mas isto passa-me ao lado, porque eu vou lá de consciência perfeitamente tranquila e, nesta fase, eu costumo dizer... Orlando, não vou lá para mostrar nada a ninguém, porque eu já fiz o meu trajeto. Aliás, o Eugênio Teixeira dizia isso sempre. Podem dar a volta que quiserem. A nível da comunicação desportiva em Cabo Verde, eu e ele já fizemos o nosso. Eu já fiz o meu, a nível de comunicação social e desportiva. 40 anos. Por isso celebrados agora neste mês de maio. Eu já sei daquela velha história. Isto é interessante. Quando eu, por exemplo, quando eu morrer, era um homem da comunicação social. Eu já sei disso. Mas por isso é que eu digo, eu já fiz a minha história. E eu continuo na minha. O meu trajeto,
o meu ciclo está no fim. Não posso ter veleidades. Eu já fiz 67 anos. Mas só ainda, que ainda há muito pela frente. Não sei. Se Deus quiser, há muito não sei, mas pronto, eu continuo a defender. Dá gozo e dá prazer estar na rádio. Ainda tenho este prazer. E eu criei grandes amizades na rádio, que eu continuo a defender. Eu vou-te contar uma rapidamente que é importante. Tu conheces o Wilson, o nosso Wilson Andrade. Ele, quando eu ia buscar os equipamentos, é uma coisa que eu tenho comigo, quando eu ia buscar os equipamentos para levar para o estádio, ele era segurança na porta, na portaria. E ele estava vestido a rigor. Ele chamou-me e disse: Cardoso da Silva, eu preciso falar consigo por tais. Eu fui ter com o Carrilho, eu disse que ele queria ser técnico da rádio. E depois já aparece o Mariozinho. O Mariozinho é que foi o instrutor dele. E que técnico nós temos com o Wilson. No dia que a mulher dele, ele soube que a mulher estava grávida, ele disse-me: tu é que és o padrinho do meu filho. Isto para mim é que é felicidade, o resto é paisagem. Ou quimeras, se tu quiseres. São as relações que se constroem durante o percurso de vida, seja como cidadão, como profissional, enfim. Os técnicos da rádio aqui, o Agostinho, o Chico, e outros. O Juca não tanto, porque eu tinha uma grande amizade com o Brodinha, como a gente se trata. O Agostinho me dizia, quando eu cheguei da praia, é mais um atrevido que veio. Mas com a minha amizade, com a minha forma de ser, eu não apareço lá. Porque agora já consigo fazer, aprendi com vocês a fazer as minhas montagens em casa, com o programa, naturalmente que eles agora ficam a dizer que eu sou ingrato, telefonam-me, que nunca mais vou lá. Mas eu só lhes digo, eu morei durante 29 anos num terceiro andar. Agora deixe-me em paz, estou no resto de chão, já não tenho vontade de subir lá na rádio. Subir aquelas escadas. A praia teve uma importância também enorme na vida do Cardoso da Silva. A praia... Do ponto de vista profissional e pessoal. Não, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho várias praias que eu não vou vender a ninguém. Tenho a minha casa, tenho o meu apartamento na praia, os meus filhos criaram na praia, eles falam padio puro, eu vivi bons momentos na praia, tenho saudades da praia, mas foi uma opção. Eu tenho a minha mãe cá, tenho a minha família, tenho a minha casa cá. Foi uma opção. Quando eu estiver na cidade, eu vou lá, de vez em quando dou um abraço aos meus amigos e eu costumo dizer, com toda sinceridade, nem dormir na rua, nem passar fome, há sempre uma consigo porta na aberta, praia, né? há sempre uma porta para entrar. E assim vamos nós aqui nesta edição do Código de Vida, televisão de Cabo Verde, com o comentarista desportivo Cardoso da Silva. Cardoso da Silva, são muitos momentos das tardes desportivas, muitos campeonatos regionais e nacionais que tens acompanhado. Há uma evolução do nosso desporto, não é? Por aquilo que tens ao longo destes 40 anos. Há, mas também em termos de valores, perdemos alguns valores, porque eu tive a oportunidade de acompanhar grandes jogadores, atenção, não só a nível nacional, a nível internacional. E eu posso dizer que eu tenho um orgulho em dizer isto. Quando dizem que o Estádio Nacional não estava com muita gente, eu não. Eu encontrei todas as vezes que os Tubarões Azuis jogavam, o Estádio Nacional estava sempre a abarrotar e muita gente ficava de fora. Isto para mim é um grande orgulho. Independentemente de ter estado lá a inaugurar o estádio, numa reportagem desportiva. Mas, Orlando, é caricato dizer-te isso. A minha melhor reportagem desportiva que eu já fiz na minha vida foi no basquetebol. Em 91, quando Cabo Verde ganhou a Zona 2. Eu tinha o africano comigo, que é um homem que gostava, eu tinha o Luís Carlos. Aí é que aparece o Chua, porque ele acompanhava muitas das vezes os brasileiros. E, naturalmente, que o Luís Carlos do Canfra gosta dessas coisas. E nós fizemos uma reportagem simplesmente extraordinária. Quanto ao futebol, encontrei grandes jogadores. Entrevistei o Essien, que na altura era um grande jogador do Chelsea, campeão, e mais outras grandes seleções figuras, né? do desporto. Eu tive a oportunidade de ver qual é a diferença que existe entre a África do Sul e Cabo Verde. Lembras-te que naquela altura havia problemas de eletricidade na praia. Quando eu cheguei no estádio, pus as mãos na cabeça por ter visto
um gerador que era capaz de dar luz à praia inteira, que traziam num avião militar deles, quando foram levar Coca-Cola e baguete lá na nossa cabine. Eu lembro bem perfeitamente que eu disse ao Luís Carlos, impossível comer. Foram levar-nos para a gente comer, para a gente beber Coca-Cola, uma coisa simplesmente saudando. Montar um estúdio no estádio que eu fiquei maluco. Fiquei maluco. Por causa daquilo que iam transmitir o jogo em direto para a África do Sul, na televisão, e naturalmente que aí demonstrou que realmente é aliciante, deu-me um gosto extraordinário. Eu conheci outras coisas por causa do futebol, sem muita gente, lidei com muita gente, aprendi a ser mestre de cerimónia por causa da rádio, por causa da televisão, eu já fui muitas vezes, e aprendi, enfim, lidar com pessoas. Tudo isto é importante. Eu estou sentado na minha televisão, eu estou sentado a ver rádio, tu estás a entrevistar alguém, a pessoa diz qualquer coisa, diz, se fosse eu não dizia, em termos de comunicação, porque fica-lhe mal, fica-lhe bem. Estás a ver? É isto, é fruto de toda uma experiência vivida. E eu também, a nível da televisão, fica-me para a história, eu não acredito que isso vai acontecer, que era a Copa da África das Nações, CAN. Eu fui para a televisão, fiz todo aquele paravariado antes do jogo, não veio a constituição das equipas, eu disse, oh meu Deus, o que é que eu já fiz na minha vida? Deu uma tristeza que tu não imaginas. Mas como eu tinha relação que eu terei da CAF, havia um nome completo dos jogadores, inventei os 2 jogadores, Gana e Gabão, fiz o jogo todo. Fiz o jogo todo, eu nem sabia se o guarda-redes suplente estava à ponta de lança. Isto ficou na minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu não me esqueço disso. Eu estava a contar a minha mulher, a Elsa, juntamente com os meus filhos. O Nuno, meu filho, disse-me, papá, tu és desgraçado. Eu fiz aquilo. Quando eu fui falar com o Luís Carlos, o Cânfora, ele disse, meu rapaz, não te preocupes. Tu que estavas lá a fazer aquilo, tu não sabias, eu que estou cá fora e vou saber. Nunca me esqueci disso. Eu inventei os nomes todos e consegui fazer o jogo até o fim. Gana Gabão. Porque eu não vi a constituição das equipas. E não houve reclamação, não é? Não houve porque ninguém sabia. Era mesmo o que faltava. E ninguém sabia como é que... Se eu estava lá, eu não sabia, como diz o Luís Carlos, e muito bem. Mas é isto. E falando do Luís Carlos, há mais. Por causa das nossas relações de amizade dentro de uma cabine, surgiu que eu sou o padrinho de casamento dele. Tudo isto é que me diz, isto é que me dá mais valor do que as pessoas me criticarem que eu sou bom ou mau comentarista. Isto é um Cria-se uma família através, portanto, desta grande paixão e deste grande mundo da comunicação. O Cardoso Silva é fundador ou cofundador da Sport Media, não é? Sou. Tem também dado a sua contribuição para o desporto. Não, e valorizar e reconhecer Sport Media não também. acontece por acaso. Foi um pedido de um amigo. E ele disse-me, eu não queria. Mas depois de ter falado com os meus irmãos, principalmente com o meu irmão, ele disse, não, aproveita, tu vais ficar aposentado, vais ficar na reforma. Eu acho que tu deves aproveitar. Eu tenho uma paixão para Sport Media porque faz parte da minha vida. Tenho portal, ando atrás das notícias, publico as notícias. Eu já tive a oportunidade de fazer 6 galas aqui em São Vicente. Estou a trabalhar para a 7ª gala, só que às vezes as empresas ajudam e outras não ajudam, mas eu tenho tido sorte, há várias empresas que nos têm ajudado e andou o meu carro. Não há nada a perder por causa disso. Eu não vou voltar para trás. Sempre a lutar. Eu não vou voltar para trás porque eu estou, como eu te disse, estou no fim da minha vida desportiva, estou para além do meio da ponte. Já não posso voltar para trás. Um conselho a esta nova geração de relatores, comentaristas? Que sejam apaixonados como eu, acabou-se. Eu não tenho mais nenhum conselho a dar. Que eu continuo na minha. Ninguém me vai substituir. Porque eu nunca substituí ninguém. Eu não estou interessado em substituir. Tu tens a tua forma de fazer rádio, tu tens as tuas perguntas. Eu não estou interessado em pôr contigo, em competir contigo. Aliás, disse sempre que eu não sou jornalista, sou colaborador desportivo. Apenas colaborador desportivo. Nunca tenho intenções de ir lá para substituir ninguém e por isso é que eu não admito que ninguém venha me substituir. Que tenham a mesma paixão, que tenham a mesma vontade, que sejam humildes. Eu fui humilde. Por isso é que eu cheguei onde é que eu cheguei. Porque houve uma altura
Tu sabes de tudo, é fácil falar contigo. Havia editores que diziam que eu não podia participar no noticiário deles porque eu não era jornalista. E, no entanto, o Eugênio ajudou-me a fazer notícias, o Fernando Carrilho ajudou-me a fazer notícias. E, no entanto, e os editores diziam que não, que não. Mas quando descobriram que eu era muito apoiado para certas pessoas que estavam dentro da rádio, renderam-se a evidência. Como é que um homem com 40 anos a fazer rádio não sabe fazer uma notícia? Se tu estiveres como editor, tu me telefonas e dizes: Cardoso Silva, há qualquer coisa nos Salesianos, há qualquer coisa no estádio, eu preciso de tom. Porquê? São mais editores do que tu? Não são. Era vontade de me deixar de lado. E estão identificados, e tu sabes, tu estás a rir, e não vou dizer quem porque não me interessa. Não é preciso. Aliás, era mau para mim dizer o nome de uma pessoa que é única, que ainda continua na rádio, nem sei porquê, mas que fez isso única e exclusivamente com vontade de me tirar à borda fora. As mágoas fazem parte do passado, porque se forem viver com mágoas, dificilmente conseguiremos dar passos na vida. E se o Cardoso está aqui hoje a celebrar 40 anos de comentarista desportivo, né? E aqui também neste espaço do Código de Vida, porque há um reconhecimento de todo um trabalho. Isto para mim que é importante. 40 anos não são 40 dias. Exato. Portanto, há toda uma vivência, toda uma experiência de vários palcos da vida, pessoal, profissional e não só. Eu estou a imaginar, por exemplo, sacrificar os fins de semana com a família para ir aos estádios, né? E fazer os comentários. É sempre. Mas eu encontrei isto em casa. Antes eu não era casado, comecei a fazer, depois casei-me. A minha mulher orienta a sua vida de acordo com o meu plano desportivo, de fim de semana. É evidente que eu não consigo convidar ninguém para ir almoçar comigo durante o campeonato regional, porque antes das 2 horas, 14 horas, tenho estado no estádio. Mas isto para mim, eu tenho outras coisas que me dão gozo e que me dão prazer. Falar de Luís Cardoso da Silva, o mais conhecido por todos nós como Lulu, comentarista desportivo. Além de termos sido durante vários anos, temos feito dupla durante vários anos da minha carreira, sempre achei que era fazíamos o par ideal, porque já nos conhecíamos bem, além de sermos colegas, somos grandes amigos. Aliás, ele é um dos meus maiores amigos e até é meu padrinho de casamento. Mas falar de Cardoso da Silva é fácil. É um homem ligado ao desporto, foi jogador de futebol e bom jogador de futebol. Se tivesse juízo, não passava ao largo de uma grande carreira, podia ter feito uma carreira muito boa lá fora, mas no que interessa essencialmente dele como comentarista, é um comentarista que eu prezo muito, sabe ver o jogo, aliás, como jogador de futebol tem essa experiência, e sabe ver bem os momentos do jogo, sabe identificar qualquer posição no campo. Às vezes já quem goste de um ou outro comentário dele, mas isto é inerente a qualquer comentarista, não podemos agradar nem a gregos nem a troianos. O que é certo, quanto a mim, ele é um profissional muito sério, muito pontual, não brinca no serviço e tem muita qualidade. E ama o desporto, particularmente o futebol. E gosto muito dele também por ser um comentarista imparcial. O que ele vê é o que ele diz. Portanto, ele não puxa nem por A, nem por B, nem por C. Ele limita-se a ver o jogo, limita-se a comentar e dar a sua opinião, que também tem de ser feita, ou uma opinião tem de ser dada. Além de comentar, ele tem a sua opinião,
pode não coincidir com a opinião de muita gente, mas é a opinião do comentarista que está a dar, de um comentarista sério, de um comentarista que conhece o futebol e que muito deu e ainda vai continuar a dar muito pelo desporto cabo-verdiano, particularmente na área do futebol. Quando há uns anos fui a São Vicente propositadamente para celebrar a conquista do tricampeonato pelo Benfica, na Praça Nova, ele soube que eu estava lá, foi-me buscar, levou-me à casa dele, ele e a esposa prepararam um bom almoço e depois, na companhia do Schuster Fonseca e de um outro amigo nosso, John de Cristina, deu umas voltas pela cidade e fez questão de que eu fosse conhecer o Pelourinho, porque disse-me que quem não conhece o Pelourinho não conhece São Vicente. E é assim o Lulu, esse grande amigo, a quem desejo que continue a dar o seu contributo prestimoso ao desporto. Como sabe, ele neste momento é proprietário do Sport Media, juntamente com o Schuster Fonseca. Ele já me tinha dado conhecimento dessa sua intenção de criar este jornal eletrónico e eu apoiei. Por isso, continuo a nutrir a mesma amizade por ele, o mesmo apreço, e aproveito agora para lhe mandar um abraço. Como somos adversários desportivos, mas amigos, eu mando-lhe um abraço, não propriamente com os meus braços, mas sim com as aconchegantes asas da águia lisboeta. Um abraço, Lulu. E é desta forma que terminamos mais uma edição do programa Código de Vida, hoje com mais uma figura da comunicação social cabo-verdiana, mas sobretudo um homem do desporto, o comentarista, um ativista, o cidadão Cardoso da Silva.